Utilidade pública. Utilidade pública. Rádio AM. A serviço da comunidade. Pastor Samuel Martins Lima, participando de uma reunião nesta última quinta-feira, aqui na Ação Social do município de Itatiba. O assunto, infelizmente, é com relação a pessoas que estão, de certo modo, invadindo as igrejas, templos, não para pedir, mas para criar situações embaraçosas. Por favor, um resumo do que foi essa reunião, que teve participação de muitos pastores evangélicos da cidade de Itatiba. Satisfação em ouvi-lo no Alô Notícias. Obrigado, Aloísio, muito obrigado por esse momento aqui que nós estamos dando essa entrevista. Vai ser um ponto particular da minha parte, mas eu fiquei muito feliz com o Dr. Tomás, nosso prefeito, de nos ter convidado e levado esse assunto de uma forma como conselho. Então, ele está aderindo às pessoas que têm trabalhado, como a igreja, para entrar nesse aspecto em que a vulnerabilidade, e como o senhor mesmo falou, ela está sendo também usada de formas errôneas, E o Estado tem a obrigação de sanar esse tipo de problema e ajudar realmente quem precisa. Por quê? Porque pode gerar injustiça e nós não queremos a injustiça. Então eu fiquei muito feliz, por quê? Porque muitas vezes parece que nós estamos sós, estamos trabalhando unicamente como um corpo de igreja, mas tem várias pessoas aqui em várias áreas e eu percebi que tem uma equipe aqui muito técnica, viu, Luiz? Eu gostei do que eu ouvi aqui, são pessoas responsáveis e a gente sente aquele padrão família, que é muito espetacular. Isso aqui é uma coisa assim que envolve realmente um cerne que nós precisamos resgatar na sociedade. Nós precisamos trazer novamente esse núcleo na família, porque a família está sendo muito atacada. Talvez você não perceba, Aloísio? Por quê? Falta de tempo, o dinheiro é pouco, as pessoas têm que se especializar muito, o mercado de trabalho às vezes está difícil, mas nós temos uma cidade acolhedora, nós temos uma cidade que tem tido um padrão muito especial. Eu tenho trabalhado em São Paulo, Aloísio, além de pastor, eu tenho minha profissão, E tenho conhecido pessoas que têm vindo para morar para cá. Por quê? É a questão família, isso é muito respeitado, isso está de parabéns. Bom, pastor Samuel, com relação a essas pessoas em vulnerabilidade social, que nós tantos clamamos, muitos pedintes nas ruas, pessoas que ficam bem, não querem uma instituição cuidando deles, não querem para-abrigo e acabam por tornar viciados em álcool ou mesmo drogas. E essas pessoas são essas que estão proporcionando esse mal-estar dentro das igrejas, pela falta de um bom senso no comportamento. Não vão lá para pedir dinheiro, mas vão lá para fazer, algazarras. Luiz, você está falando uma questão assim muito complexa, Eu vejo assim que essa vulnerabilidade, na verdade, ela é muito delicada. Por quê? Eu vejo assim pela minha criação, A gente ouviu muito não, sabe, Luiz? O lugar que você ouve muito não, você não sente muita simpatia, Você quer um local em que você é bem aceito e que você fique à vontade, sem observar as consequências. Foi o testemunho de uma pessoa aqui, que foi ele era um dependente químico ali, do Desafio Jovem, e ele contou algo que é muito interessante. Chegou um dado momento em que a facilidade acabou e ele teve que tomar uma decisão. Então ele superou essa situação da vulnerabilidade, observando que ele não só tinha condições, mas que ele também podia entrar na disciplina e não achar o não tão terrível assim, Nós temos muita dificuldade, Aloísio, nessa questão, porque infelizmente nós temos na mídia coisas boas e coisas ruins. E existe um trabalho que faz com que as pessoas exijam seus direitos e os seus deveres ficam de lado.
E aí fica essa situação em que vamos saber realmente quem é o vulnerável, aquele que realmente a gente pode estender as mãos. Isso não é fácil. Então é um trabalho muito meticuloso que a assistência social, mas a igreja pode chegar a um termo muito bom e realmente tirar algumas pessoas que realmente não têm como sair sozinhas. Tá. E a participação da população é extremamente importante no saber agir, principalmente, visto que não basta dar dinheiro em semáforos, sendo que essa pessoa não quer o encaminhamento ou fica se desviando, né, do bom caminho, não quer uma ajuda, quer o dinheiro e aí que ela se mantém nesses vícios. Aloysio, o brasileiro ele tem uma empatia, assim, uma simpatia, ela toma a dor da pessoa e essa questão emocional é muito séria no nosso país, séria assim, né? Itatiba é muito acolhedora, como o senhor disse, né? Sim, com certeza, com valores preciosos, maravilhosos e mais essa questão. Só que aí, Aloysio, é o ponto onde a gente tem que trabalhar o emocionalismo, a gente tem que ser muito cauteloso. Você vê que tem ali um programa na televisão em que é uma casa fechada e reúne um monte de pessoas e cada um vai escolhendo um ali porque escolhe aquele, porque não quer aquele, e assim ele vai fazendo aquela separação no emocional. A gente esquece de focar certas coisas de participação e também de conhecer, né? Como você mesmo falou, conhecer o quê? Por que essa pessoa está aqui? Agora, isso faz parte dela entender melhor o seu município, que o seu município tem uma assistência social, que o seu município tem os equipamentos que às vezes ela nem conhece. E ela simplesmente fala, não, eu ajudo agora, mas depois alguém tem que ajudar. Então fica uma situação um pouco irresponsável, porque eu quero ajudar momentaneamente, mas aquela pessoa precisa dessa ajuda até ela atingir o ponto dela participar com a gente dessa alegria. Eu tenho uma casa para dormir, eu tenho uma situação de trabalho, perfeito. Eu tenho um grupo de pessoas do qual eu amo, seja ele o esportivo, do trabalho, da igreja, enfim. Isso é acolhedor. Então vamos lá. Um resumo feito, né, de uma conversa super proveitosa, com os membros da assistência social, defesa civil do município, com depoimentos de ex-morador de rua e tudo mais. Mas o conselho da população é super válido no momento. Pense bem a quem está dando dinheiro, o que essa pessoa vai fazer com o dinheiro e tudo mais. Afinal de contas, as instituições, ação social e mesmo as igrejas ajudam em muito, né, esses moradores em vulnerabilidade na cidade. Sim, Aloysio. O equipamento, ou vamos dizer assim, o Estado, ele está pronto. É o que eu vi aqui, eu percebi, eu vi a capacidade das pessoas que estão envolvidas em várias áreas aqui. Eu tenho que parabenizar o nosso vice-prefeito, ele está de parabéns com a equipe que ele tem, eu fiquei muito contente. E como eu lhe falei, né, a gente tem que sanar esse problema com essa conscientização de todos, né? A pessoa gastar mais um tempinho para olhar essa questão no questão ajudar, como ajudar, por que ajudar e se inteirar com essa cidade que traz proteção para ela mesma. Essa cidade tem uma proteção e nós precisamos preservá-la. Estou falando mal do vulnerável? Jamais, muito pelo contrário. Mas nós vamos saber lidar com essa situação, com essa conscientização e da pessoa ela começar a vir, por exemplo, aqui em algum departamento e perguntar, olha, como é a assistência social aqui? Como é que funciona? Uhum. Ela vai ter informações valiosas para ela ser hábil, para quando se deparar com alguém, ela ter uma informação segura.
Perfeito. Porque aqui, Luiz, entre nós aqui, já aconteceu muito isso, eu, motorista lá em São Paulo, né? Fala, olha, rua tal. A pessoa querendo ajudar, ela tentou dar o endereço, mas ela não conseguiu ser eficaz no endereço. Ela não sabia direito. Mas ela falou, mas eu preciso te ajudar. Então hoje está acontecendo isso, Aloysio. As pessoas estão precisando de conhecimento, conscientização, saber o que tem à sua volta para ela indicar, olha, dá para te ajudar dessa forma, entendeu? Pastor Samuel, eu participei já por 2 invernos como voluntário da ação social, nessas noites de frio, levando cobertores, buscando encaminhamento junto à ação social, junto à Defesa Civil do município e a central de abordagem também, a central de abordagem Afonso José Albinha. Mas a gente percebia, muitos moradores não querem outra vida, querem ficar na rua, então tomavam um cobertor, se agasalhavam ali, muitos deles no dia seguinte vendiam o cobertor e iam atrás daquelas coisas que fazem mal a qualquer ser humano, droga e álcool. Luiz, eu parabenizo esse trabalho de vocês, eu tenho que elogiar. Como eu disse, né, a nossa igreja começou a trabalhar muito a família, porque a gente vê que esse trabalho é muito bem feito. Mas nós descobrimos através de uma pessoa que passou na nossa igreja, se membrou e ele tinha essa situação de rua, sabe? Nós acabamos ajudando ele. E ele foi muito enfático que muitas vezes o problema da pessoa vulnerável, de situação de rua, também tem uns problemas emocionais muito sérios, problemas de depreciação da própria pessoa dentro da família. O caso dele foi muito assim peculiar e me chamou muita atenção, porque ele veio de uma família abastada. Abastada, aconteceu algo ali muito grave com ele em sentido emocional e trouxe assim para ele um desgosto. E ele encontrou na rua pessoas que talvez estejam sofrendo como ele e ele se sensibilizou com eles e foi fazer a mesma coisa. Mas chegou um dado momento, eu achei interessante, Aloysio, que ele observou a sua vida e ele quis mudança. E ele começou também a ajudar outras pessoas, sabe? Então essa questão emocional, Aloysio, como eu voltei a falar novamente sobre isso, é sério. Então a família tem um problema emocional, acaba gerando essa perda. Então essa pessoa fica sem ajuda, sem amparo. Aí o Estado tem que fazer essa questão, a igreja tem que ajudá-lo a se encontrar, entendeu? E aí o nosso trabalho que é árduo e tem que ser realizado. Rádio AM. Informação com responsabilidade.